Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro, esses nossos encontros para conversar sobre estratégias de marketing digital para você que é um profissional liberal, um pequeno empresário que atua na área de serviço e quer usar todo o poder das redes sociais para atrair os clientes certos e vender com mais facilidade. No nosso bate-papo de hoje, a gente vai conversar sobre como usar a tua história pessoal, como usar as tuas histórias, porque a gente nunca tem só uma história nessa vida, para usar nos teus posts, né? Então a gente vai entender por que isso é importante, com qual objetivo a gente deve fazer isso, qual a maneira correta de fazer e quais os tipos de materiais que vocês podem construir usando a bagagem e a experiência de vocês. Quem tá chegando aí vai me dando um ok, se som tá bom, se áudio tá bom, e eu vou colocar aqui o tema da nossa live para deixar registrado para quem entra atrasadinho. Como usar a sua história para criar posts. A minha promessa para vocês é mostrar como usar a história para criar posts, mas eu já vou adiantar que eu vou falar de como você usar a tua história para conseguir vender os teus serviços independente se você vai usar essa informação num post, se você vai usar essa informação numa live ou se você vai usar essa informação num story, tá? Então, não importa qual das ferramentas a gente vai estar usando no momento, o que a gente precisa ter em mente é o quê? Eu uso essa rede social para conversar com o meu público, certo? Para interagir com o meu público, para conquistar a confiança dele e para vender para ele. Então a gente pode usar a nossa história em vários aspectos. Uma coisa que eu quero conversar com vocês é o quê? Para a gente já saber o que a gente não vai ver aqui hoje. Todo mundo, quando falava em usar a sua história no marketing digital, tinha em mente aqueles vídeos que contavam a jornada do herói. Ou acreditam que usar a nossa história é simplesmente contar da jornada do herói, né? Aquele que, você vinha passando por um grande problema, de repente você teve um grande aprendizado que transformou a tua vida e a partir daí todos os resultados ficaram maravilhosos e agora você vai ensinar para essas pessoas esses mesmos passos que você sofreu tanto para aprender. Até um pouco tempo atrás, quando se falava em contar história, só se pensava na jornada do herói. Quem aqui já ouviu a jornada do herói? Quem aqui já ouviu sobre isso? Eu tinha alguns vídeos que a pessoa começava e já sabia, meu Deus, lá vem mais uma jornada do herói. E não que a jornada do herói não funcione. Ela funciona. Só que da forma como ela é usada, na maioria das vezes, ela fica extremamente cansativa e as pessoas também já não têm mais tanta paciência para ficar ouvindo aquela história longa e demorada e que te traz poucos aprendizados de fato. E ela funciona se você estiver usando ela numa live, se você estiver usando ela numa aula, em algo mais longo. A questão é, como que eu uso a minha história pessoal sem ser chato, sem ficar repetindo só a jornada do herói e também uso essa minha história pessoal de maneira mais objetiva. E é isso que eu vou mostrar para vocês. E por que é importante? Por que é muito importante a gente usar a nossa história? Primeiro, as pessoas gostam de ouvir história. Elas gostam, é agradável, todos nós gostamos. É por isso que a gente lê livro, é por isso que a gente assiste filme, novela, série, porque a gente gosta de história, né? Desde muito pequeno a gente ouvia as histórias, então faz parte da nossa cultura, é uma maneira que a gente aprende. Então a história, o que ela faz? Ela prende a atenção do teu público, ela retém o teu público. Quando você faz um conteúdo, independente de ser live, post ou sequência de stories, se ele tem uma história junto, ele tende a prender mais a atenção das pessoas. Então, por isso que esse conteúdo aqui é extremamente importante, tá? Segundo ponto, a história cria conexão. Então, as pessoas acabam se identificando contigo
e elas se conectam, tipo, caraca, né? Olha tudo que ela fez, olha o que ela passou, ou olha que bacana o que ela tá fazendo, ou o que ele tá fazendo. Então, a história gera conexão, porque muitas vezes gera identificação. Identificação com a tua personalidade, identificação por coisas que você já passou, identificação por sonhos até mesmo que você pode ter, né? Porque na vida nem tudo é só problema. Então a história gera também essa identificação e gera inspiração, né? Muitas vezes as pessoas estão lá, tipo, caraca, sou muito ruim nisso aqui, não sei fazer, meu Deus, isso comigo nada dá certo, ou tô cansado, tudo é só problema, ou tá muito difícil. E quando você vem e conta uma história que de repente você já passou por aquilo, você acaba inspirando a pessoa. E não somente ensinando, né? Porque a jornada do herói, ela inspira, mas ela tem a promessa principal de ensinar o passo a passo. E a gente pode simplesmente inspirar as pessoas. Inspirar as pessoas a continuar, inspirar as pessoas a começar, inspirar as pessoas a experimentar, a tentar. Então, por isso que as histórias são importantes. Mas de forma mais prática, né? De forma mais objetiva. Como que eu utilizo? Primeira coisa que você tem que ter em mente é: você tem várias pequenas histórias na tua vida. Então, você pode e deve usar as pequenas histórias. Não precisam ser histórias gigantescas e completas. Essas histórias, elas podem ser de conquistas, sem sombra de dúvida, né? De conquistas que você teve. Essa história, ela pode ser de erros que você cometeu. Essa história pode ser de superação, de desafio. Então, o meu primeiro conselho, e é um exercício que eu faço sempre aqui, quem já me acompanhou nas aulas de segunda ou já acompanhou alguma live sabe que eu falo do arquivo da salvação, né? No arquivo da salvação é onde a gente registra lá o PDV do cliente para que os nossos conteúdos sejam pautados em tópicos que interessem para eles. Junto nesse arquivo da salvação, um dos exercícios que é interessante a gente fazer é a gente escrever nossas pequenas histórias. Ter ali o registro, e eu não preciso contar ela em detalhe, mas ter em mente os tópicos, né, que nos lembrem. E aí, a partir disso, a gente começa a criar posts, ou criar sequências de stories, ou criar lives. Que tipo? Esqueci de pegar minha água hoje, tô com a minha garganta ferrada aqui na minha sala. Vamos começar. Só um pouquinho. Traz um copo pra mim. Tô com uma assistente aqui hoje, uma visita especial, uma amiga que veio dar uma aula aqui em casa, porque ela tava muito distante da casa dela, e agora ela vai trazer uma aguinha pra eu conseguir falar o resto da live, senão eu ia pegar o celular, ia sair andando até a cozinha e a gente ia continuar o conteúdo sem problema nenhum. Podia abrir a porta, amiga, não tem problema. Obrigada. Vamos lá. Agora sim. Primeiro tipo de post, tá? Anotem aí. É o que fala de resultados. Então, você olha para a tua vida profissional e pensa assim: quais foram os resultados que você já conseguiu, que você já conquistou? Seja no teu negócio, seja para os teus clientes e dentro do universo que você trabalha. Porque assim, quando eu falo de resultados, como eu trabalho com marketing digital, vocês pensam assim, pra ti é muito fácil, né, Elis, falar de resultado. Porque você tá falando de vendas, de conseguir seguidores, de aumentar faturamento. Agora, e eu, que trabalho, por exemplo, com decoração? Poxa, você também tem resultados. Você pode ter transformado a casa de alguém, o ambiente de alguém, gastando muito pouco, colocando todo um projeto que a pessoa gostaria num espaço muito pequeno. Você tinha um desafio, de repente, de fazer um quarto para gêmeos num espaço minúsculo, né? De fazer uma cozinha que era maravilhosa, que a cliente sonhava,
mas que tinha um investimento limitado, ou que tinha uma parede torta. Então, assim, você tem resultados também que você entregou. E todas as áreas a gente tem resultados. Então, o primeiro tipo de post é um que eu já falei para vocês que é muito pouco utilizado e que funciona muito bem, que é onde a gente traz resultados. Só que como que eu trago esses resultados? Eu trago esses resultados com post pessoal na linha. O que eu fiz para, como eu conquistei X, como eu ajudei fulano a conquistar Y. Isso pode ser um post e isso pode ser uma sequência de story, isso pode ser até mesmo uma live, isso pode ser uma mensagem de oferta, pode ser uma aula no YouTube. Então você vai contar naquele conteúdo o pedaço da tua história referente à entrega daquele resultado. Ó, o Léo tá aqui. Léo, maravilhoso é você. Saudade, querido, saudade. O Léo, ele é corretor de imóveis, tá? Então, assim, o Léo, ele com certeza tem vários resultados na linha de que ele ajudou o cliente a encontrar a casa dos sonhos. Ele conseguiu agilizar um financiamento no menor tempo. Resultados relacionados à área que vocês atuam. Quais são os resultados que vocês proporcionam? Então, quando você pega esse tipo de resultado que faz parte da tua história, faz parte da tua trajetória profissional, e você coloca isso num post nesse formato, eu tenho certeza absoluta que você vai aumentar muito o engajamento do teu perfil. Você vai fazer com que mais pessoas parem para ler o teu post ou para assistir o teu Reels. Porque você está mostrando algo prático, algo que você fez, seja para você ou para o teu cliente. Então, pensem aí, que tipos de resultado? E quem tem dúvidas, eu sempre abro muito aqui nessa live de quarta-feira, para que vocês coloquem a área de vocês, né? Coloquem, na minha área eu proporciono esse tipo de resultado, ou na minha área, como eu poderia fazer esse tipo de post. Então, quem aqui tem dúvidas de como aplicar esse primeiro de todos que eu vou mostrar, então vai colocando aqui. Outro tipo de post, esse ele é mais indireto. Pensem assim, ao longo da tua vida, você teve diferentes experiências que proporcionaram algum aprendizado, que hoje refletem na tua forma de trabalhar, na tua forma de executar o teu serviço, na tua forma de atender o teu cliente, na tua forma de tocar a tua carreira, de tocar o teu negócio. Então, assim, quais aprendizados você teve na tua vida e que não sejam relacionados à tua área profissional? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fui fazer esse exercício a primeira vez, eu disse, caraca, eu não tenho história, né? Tipo, porque eu tinha muito em mente as histórias dramáticas. Eu não tenho história. Quando eu parei para fazer o exercício, eu disse, caraca, eu tenho muita história legal para contar. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor essa questão do aprendizado, né? Que ele é mais indireto. Eu dancei dos meus 8 anos de idade até os meus 18 anos. Eu dançava em CTG, porque eu morava em Chapecó, era aprendinha de CTG, amava de paixão, né? Concorria em rodeio, tudo isso. E aí, quando foi, acho que 20 de setembro, que é o dia da semana da guerra, né, dos farrapos, que é feriado no Rio Grande do Sul, no ano passado, eu fiz um post sobre isso. Eu disse, mas eu não vou fazer só um post botando a minha foto ali, pequenininha, dançando, e só para homenagear o Rio Grande do Sul, né? E aí foi quando eu comecei a fazer esse exercício. Eu peguei esse post falando de que eu dancei dos 8 aos 18, barari, barará, barará, e que a dança me fez entender a importância do trabalho em equipe, me fez entender o comprometimento com o outro, a importância de testar, experimentar, ensaiar, aprimorar, refinar cada vez mais para fazer uma execução com mais facilidade. E aqui vem o detalhe. Então, dança de quando eu era criança,
eu peguei os aprendizados que a dança me trouxe, e virei isso para a maneira como eu enxergo e trabalho o marketing digital. Então, essa é uma das minhas histórias. Tem a outra história de que eu vim morar sozinha com 18 anos, de todos os perrengues. Tem as que não dá para contar, das merdas que eu fiz durante a universidade. Algumas até dá, outras melhor esquecer. Mas assim, quantas histórias a gente não teve, né? Então, a questão de não ter vergonha, né, de estar aqui. Desde muito pequena na escola, eu gostava de ir lá na frente, declamar poesia, participava da semana de dancinha, disso e daquilo. Sempre adorei um palco, nunca tive problema em falar em público, sempre era uma das primeiras a falar. Então, assim, que pequenas histórias você tem, particulares, seja da tua infância, da tua adolescência, até mesmo de hoje, da fase adulta, que você pode transformar em um aprendizado para o teu público. Que você pode trazer isso para mostrar a maneira como você trabalha, para dar uma orientação, para dar um conselho para esse teu público. Com certeza vocês devem ter pequenas micro-histórias. E vocês entendem que quando eu conto uma micro-história e relato os aprendizados e faço paralelo com aquilo que eu trabalho, fica muito mais inspirador, muito mais interessante, traz muito mais aprendizado do que eu simplesmente ficar contando uma história triste de jornada do herói, e que eu consigo fazer isso por diferentes aspectos. Então, assim, essas histórias de aprendizado pode ser desde a relação que você tinha com a família, pode ser desde o fato de você ser filho único ou ter tido muitos irmãos, o fato de você se dar bem na escola ou não se dar bem na escola, o brincar na rua ou não brincar na rua, o que teve na tua vida que de certa forma te traz algum aprendizado que você pode relacionar com aquilo que você faz. Um outro exemplo, né, que eu sempre falo, desde criança eu nunca não, né, mas eu sempre preferi brincar de escritório do que brincar de casinha e de boneca. Sempre preferi brincar de escritório. Sempre preferi estar ali, né, fazendo de conta que estava trabalhando e mexendo em papel e fazendo as coisas, né? Isso sempre me fez uma apaixonada pelo universo corporativo. Sempre me fez. Uma outra história que eu estava lembrando esses tempos sobre vendas, né? O quanto a gente normalmente tem vergonha de vender ou acredita que não sabe vender, que não tem habilidade. Eu estava lembrando, isso eu devia ter, sei lá, uns 7 anos, 8, 9, não lembro direito. Mas eu e as minhas amigas, na rua onde eu morava, a gente fazia desfile das nossas fantasias de carnaval e cobrava das pessoas. A gente vendia ingresso para as pessoas irem assistir o desfile. Então, assim, essa veia de trabalhar com vendas, de ser empreendedora, sempre teve muito presente. Sempre teve muito presente. E prova que a gente pode vender qualquer coisa, desde que a gente acredite naquilo que a gente vendia mesmo, né? E até histórias mais pessoais. Por exemplo, quando eu vim fazer a universidade, eu não me imaginava ou não me projetava trabalhando com marketing, não me projetava trabalhando com vendas, e eu nunca me enxerguei como essa pessoa com muita habilidade para vender. E é um fato. Eu vim fazer economia olhando a questão de trabalhar em banco. E depois, quando eu entrei na economia, eu trabalhei em banco, eu entendi que a economia, ela é muito mais análise de mercado, comportamento do consumidor, e isso é a base do marketing, isso é a essência do marketing. E eu fui para a economia de empresas e comecei a trabalhar com marketing e sempre tive essa pegada muito de planejamento de marketing, muito da estratégia de marketing, e a comunicação vem a reboque, é muito mais simples e muito mais fácil de fazer. E eu nunca me via com essa veia vendedora, essa coisa toda. Quando eu parei para analisar, meu pai e minha mãe, a vida toda, trabalharam com vendas. A vida inteira trabalharam com vendas. Então, assim, são pequenas histórias que se a gente não faz o exercício,
para entender que a gente tem essas histórias, a gente não consegue construir esses materiais. Então, resultados é uma, aprendizados é outra. Terceiro tipo de conteúdo. Quais foram os erros que você cometeu? Porque todo mundo comete erro. Quando a gente fala dos erros que a gente comete, a gente está fazendo dois movimentos, tá? Primeiro, a gente está mostrando as nossas vulnerabilidades, né? Mostrar vulnerabilidade gera conexão com o público, gera conexão, porque eles assim, poxa, né? Se mesmo errando deu para chegar lá, se ele, gera uma proximidade, né? As pessoas gostam disso. Então, quais são os erros que você cometeu? E o outro ponto, quando a gente fala dos erros, a gente cria um alerta gigante, vermelho, berrando ali para o nosso potencial cliente, para que ele não cometa o mesmo erro. Então, em vez de eu criar um conteúdo estilo Google, onde eu coloco lá 3 erros que você não pode cometer na hora de criar os seus conteúdos. É muito mais interessante eu colocar assim, o principal erro que quase acabou com a minha carreira no marketing. Ou isso é dramático, né? Mas eu posso colocar assim, um erro que atrasou em 1 ano o lançamento da minha agência. Né? Tô falando de mim. O erro que atrasou que comprometeu meu faturamento por 6 meses. Ou o erro que me impediu de conquistar clientes mais rapidamente. O erro que eu cometi na hora de fazer a minha primeira prospecção de clientes. Né? Essa tem um exemplo muito bom. Então, assim, eu tô pegando quais erros? Eu tô pegando os erros que tem a ver com a minha atuação. E todo mundo aqui cometeu algum erro, provavelmente no início da sua jornada. Seja essa jornada já de profissional liberal, de empreendedor, ou se você trabalhou em alguma empresa, você pode ter cometido erros dentro daquela empresa também. Então, assim, pensem, e eu vou dar um exemplo para vocês de um erro que eu cometi de verdade, tá? Erros são muito bons. Eu posso fazer uma live falando de erro. Eu posso fazer um post falando de erro, uma sequência de story. Mas o jeito mais legal de usar a história, seja do erro, seja do aprendizado, seja do resultado, é você também trazer isso no meio de uma conversa. Isso pode ser numa conversa como essa, numa live. Isso pode ser numa palestra presencial, isso pode ser numa reunião com um potencial cliente. Então, assim, um dos erros que eu cometi, e eu uso muito esse exemplo nas mentorias. Muito. Acho que é um dos erros que eu cometi que mais me marcou, porque eu fiquei muito pé da vida com ele. E ele realmente me fez perder algumas boas oportunidades de negócio. Ele realmente atrasou os meus resultados, né? E foi um erro que eu cometi logo quando eu iniciei a prospecção de clientes por conta própria. Que foi o erro, eu fui convidada para fazer uma palestra para um público de empresários, um público super qualificado, super bacana. O que eu fiz? Eu ia falar de marketing digital. Aí eu disse assim, cara, se eu vou falar de marketing digital nesse lugar, para esses empresários, um público super qualificado, eu não vou lá falar de coisa básica. Eu não vou lá falar de presença online e nem de redes sociais, nem de conteúdo. Eu vou falar de estratégias de vendas com automação, usando 500 mil ferramentas, coisas que eu estava estudando realmente. Coisas que eu já estava, inclusive, aplicando para alguns clientes. Mas eu, na agência, estava aplicando para alguns clientes. Quando eu cheguei lá para esse público e eu fiz essa palestra, que durou 1h30, as pessoas praticamente não interagiam na palestra, não tinham dúvidas, e chegou no final, ninguém tinha dúvida, e ninguém veio perguntar
Ah, tu faz isso para minha empresa, tu pode, né, levar isso, como é que funciona a tua agência? Ninguém veio perguntar. Por quê? Porque eu falei de coisas extremamente técnicas e eu falei de coisas extremamente avançadas do marketing digital. Eu cometi 2 erros que a gente, sem se dar conta, comete quase todos os dias aqui na hora de criar os nossos posts. Porque a gente fica tentando fazer aquela coisa mirabolante, mega diferente, mega inovadora, e aí nosso cliente não entende, não conecta. Esse erro me acendeu uma lanterna gigante assim, né? Porque depois eu chamei as pessoas que eram mais próximas, que eu conhecia, para entender o que tinha acontecido. Eles falaram, não, foi bacana, pô, muita coisa nova, muita coisa diferente, mas hoje a gente não tá conseguindo nem ativar o nosso Instagram, né? Tipo, hoje o digital aqui é muito incipiente na maioria dos empresários, então o pessoal achou muito distante e muitos nem entenderam tudo que você estava explicando. O que eu fiz? Na segunda palestra que eu fui convidada, que daí já não era mais aquele público do primeiro escalão, já não era o público tão qualificado que tinha no primeiro, né? Porque eu perdi realmente aquela oportunidade, porque ficou numa conversa muito distante. Eu voltei para o beabá. Eu voltei para o beabá do que fazer no digital para atrair os clientes. E peguei o beabá mais beabá que eu via e até hoje funciona, tá? Até hoje é a palestra, é a aula que melhor funciona. Quando eu terminei aquela palestra, que pra mim, que estava estudando, feito uma louca, trabalhando dia e noite com marketing digital, era muito básico, era muito simples, eu recebi uns 3 ou 4 pedidos de proposta. Uns 3 ou 4 pedidos de proposta. As pessoas interagiam, elas perguntavam. Então, assim, essa é uma história que foi um erro que eu cometi. Então, quando eu conto isso, eu tô mostrando para as pessoas para quê? Para que elas não cometam esse mesmo erro. Então, quais são os erros que você já cometeu? Que você poderia transformar num alerta para o teu público? Porque além de gerar essa questão de identificação, além de servir de alerta, mostra o quê? Mostra que você realmente está no campo de batalha. Mostra que você está lá realmente aplicando aquilo que você fala que você faz. Então, pode ter sido um cálculo errado, pode ter sido o encaminhamento de um procedimento errado, ter comprado um produto mais caro esperando uma melhor qualidade. O que, de fato, que você cometeu de erro, que você pode transformar em alerta para o teu público? Então, essa é uma maneira também. Então, resultados, aprendizados, erros, tá? Outra forma de contar a nossa história, de usar a nossa história, que é muito legal, é a gente pensar nas nossas pequenas experiências diárias. Esse é um conteúdo que eu acabo recomendando muito para Story, mas ele depois pode virar post no feed também, sem problema nenhum. São as pequenas experiências que a gente tem em relação ao trabalho e também pequenas experiências que a gente pode ter fora do ambiente de trabalho, mas que podem virar um aprendizado para o nosso público. Então, por exemplo, você está atendendo um cliente ou você está fazendo a compra de algum produto ou você está revendo algum processo. O que aconteceu ali que pode ser contado, servindo como inspiração, servindo como aprendizado ou servindo como alerta? Então, as histórias, elas não precisam ser complexas. Tem uma mentorada minha, que inclusive é essa que tá aqui na minha casa, que é minha amiga pessoal também, além de ser minha mentorada, é amiga, a gente já foi parceira em alguns projetos, que ela faz isso maravilhosamente bem. Ela faz isso constantemente. Tinha uma época que ela tava com foco de trabalhar projetos de atendimento ao público, e ela compartilhava as experiências
tanto extremamente positivas que ela tinha e mostrava o quanto isso impactava, né, nos resultados do negócio, nas possibilidades de venda, como ela também compartilhava as experiências negativas, né, e falava do que isso ocasionava, né, de como isso gerava realmente um problema para o negócio, como isso trazia consequências. Então, assim, desde uma ida no supermercado, uma experiência numa compra online, sei lá, então, tu pode estar indo num restaurante e lá tem alguma questão, seja do jogo da mesa, da forma como o garçom te trata, ou algo do estacionamento, ou uma surpresa, né, com um cardápio. Então, o que do teu dia a dia, quais as coisas, pra gente realmente abrir o olho e começar a observar as pequenas histórias que a gente tem que podem virar conversas com o nosso público. Qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Essa história, por mais que seja pessoal, que não seja do ambiente de trabalho, eu preciso criar uma conexão com aquilo que eu vendo, com aquilo que eu entrego, valorizando uma forma que eu entrego, destacando alguma técnica que eu uso, exemplificando uma forma como eu trabalho. Então, as histórias pessoais, o gatilhozinho tá em a gente conseguir criar a conexão com algo relacionado àquilo que a gente faz. E o outro tipo de experiência profissional, de experiência diária, são as experiências profissionais. Então, quantos clientes que tu não atende no dia a dia, né? Quantos procedimentos que você executa aí no teu dia a dia que podem te trazer algum aprendizado, ou por um relato do teu cliente, ou por alguma situação específica que te deu um insight de resolver de outra forma, ou por uma situação extremamente desafiadora que te fez agir de determinada maneira para conseguir resolver. Então, todas essas nossas experiências, especialmente as profissionais, elas viram grandes conteúdos. Deve ser assim, ai Elis, mas daí tem que fazer aquele post mirabolante, nananã, e aí eu já esqueço, não dá tempo. Primeiro, você tem que ter o registro dessas histórias lá no Arquivo da Salvação. É fundamental que você tenha registro disso. Confiar na cabeça não vai funcionar, não tem jeito, tá? Tem sim que registrar. Segunda coisa, a gente já teve uma conversa aqui sobre o quanto os posts simples funcionam. Um post simples, ele pode ser simplesmente você abrir um story aqui, falar sobre o assunto, pegar o textinho do story, botar uma chamada e baixar ele como publicação. Pode ser simplesmente você escrever no teu bloco de nota, tirar um print e postar como uma publicação. Pode ser você tirar uma foto daquele momento, daquela situação e escrever o texto embaixo falando daquela situação. Pode ser você pegar o story aqui, deixar o fundo preto ou branco ali no criar e escrever o texto e baixar como post. Então existem muitas maneiras e é o tipo de conteúdo que vai gerar mais conexão. E para finalizar, o outro tipo de história, que é uma história que você deve repetir, e essa é uma história que eu recomendo que vocês escrevam ela, porque ela tem que ser a base do teu destaque de apresentação, e você deve repetir ela de forma mais completa, de forma mais enxuta, constantemente, é a essência do que te trouxe até aqui. A essência do porquê você faz o que você faz. Por que você trabalha o que foi acontecendo que te fez trabalhar na área que você trabalha hoje. Isso conta tanto a questão de formações ou experiências práticas, ou desafios que foram te trazendo e te transformaram no profissional que você é hoje e que te faz trabalhar da maneira como você trabalha.
Então, a essência da nossa história profissional, ela é importante, muito importante de ser escrita. É muito importante que a gente tenha ela registrada. Deixa eu só acender a luz aqui, que apagou o meu ring light. Acho que é porque desligou o meu computador. Vai ficar assim mesmo. Vai ficar com essa luz mesmo. Hoje tá bom, né, minha gente? Primeiro eu aqui quase morrendo, engasgada, sem tomar água. Agora a luz que apaga, tá tudo certo. Tudo sob controle. Então, quando a gente conta a essência da nossa história, quando a gente escreve ela, traçando esse caminho que nos trouxe até aqui e que mostra do porquê que a gente trabalha da forma como a gente trabalha, no que a gente acredita de fato na nossa área. Então, eu contando que a minha formação foi essa, né, quando eu conto para vocês, eu não fiz publicidade e propaganda, eu fiz economia. No início, fazer economia era uma coisa que eu pensava assim, cara, né, eu fiz economia, vou trabalhar no marketing, porque eu não tinha entendimento do que era o marketing. Quando eu comecei a trabalhar no marketing, eu me destaquei muito rapidamente onde eu trabalhava no marketing. E eu hoje, com a minha agência, nos planejamentos que eu faço, eu me dou muito bem. Por quê? Porque eu não penso primeiro na comunicação. Eu penso principalmente na análise de mercado. Eu penso principalmente na questão de demanda, na questão de comportamento do consumidor, que é a essência da economia. Que é a base do marketing, né? Kotler, que é o maior marqueteiro do mundo, é economista. Então, assim, essas questões, né? Essas particularidades da tua história, eu lembro quando me convidaram ainda para cuidar do marketing, eu disse, ai não, eu quero ir para qualquer área, me levem para qualquer área, menos para o marketing. Porque onde eu trabalhava, a área de marketing era muito problemática. E quando eu botei o pé lá, eu me apaixonei. Né? Fiquei por 10 anos trabalhando, fiz história, foi super gratificante, projetos que viraram nacionais, que estão aí até hoje. Então, aquilo que no início eu achava uma estranheza, virou, na verdade, o meu grande diferencial. Então, contar como a gente chegou e o porquê a gente trabalha da forma como a gente trabalha é muito importante, né? Isso ajuda a mostrar os nossos diferenciais. E isso tem que ir lá para os nossos destaques, isso tem que ser lembrado de vez em quando. Então, essas são as diversas maneiras que vocês podem usar a história de vocês. E agora eu pergunto, quem aí, durante esses exemplos que eu fui dando, teve boas ideias? Eu tô vendo aqui se eu não esqueci de nenhum ponto que eu queria conversar com vocês. Não, eu passei todos os itens que eu fui anotando. Quem aí teve boas ideias? Já pensou em formas de usar as suas histórias? E eu vou fazer mais um relato para vocês enquanto vocês pensam aí. Enquanto a gente não para pensar nas nossas pequenas histórias, nesses pequenos momentos que a gente teve na vida, a gente não vai conseguir incorporar. Porque a gente sempre acredita, e todo mundo é assim, eu pensei isso, e eu tenho certeza que a maioria de vocês pensa, eu não tenho uma história legal, eu não tenho uma história interessante. Toda história é, toda história. Todos nós temos desafios no meio do caminho. Todo mundo cometeu erro, todo mundo teve muitos aprendizados. Então, assim, todo mundo teve experiências extremamente alegres, contentes e experiências extremamente frustrantes. A questão, e óbvio, eu não tô falando aqui que você tem que escolher as suas histórias que você não quer contar pra ninguém, né? Mas a gente não pode ter receio de compartilhar. E a gente tem a liberdade de escolher as fatias que a gente quer compartilhar, o pedaço que a gente quer compartilhar e fazer isso linkado com o profissional, tá? Surgiram muitas ideias, Adriana, que bom. Lilica. Ai, obrigada, Lilica, obrigada. Nath, cheguei no final, mas conseguiu pegar. Que bom, Nath. A live vai ficar gravada, tá? Ela fica gravada aqui no Instagram. A Rosa, tenho grande dificuldade de falar naturalmente da minha história no digital. Rosa, é Rosa Cristina, né? Rosa,
A questão é essa, eu tive por muito tempo, tá? Eu tive por muito tempo, eu entrava aqui e eu só entregava conteúdo, dificilmente eu contava alguma coisa mais pessoal ou contava alguma coisa da minha história, tá? Aí eu comecei a dar mais aulas, muito mais aulas no Zoom, e eu fui trazendo como exemplos, né? Principalmente porque eu sou uma profissional liberal. Hoje eu tenho uma equipe, eu sou uma pequena empresária, já tem 10 pessoas trabalhando comigo, mas eu comecei como autônoma, como profissional liberal. Eu nasci no marketing de serviços e eu trabalho prestando serviços até hoje, né? Então eu fui pegando as histórias que me deixavam um pouco mais confortável, porque é isso, assim, a gente não precisa contar a história toda, do início ao fim, mas a gente precisa começar a fazer o exercício de trazer a nossa história. Quer ver algum exercício mais simples que tem? Foi o que eu fiz hoje aqui nessa live. Eu fui explicando os tipos e fui pegando os pedaços da minha história como exemplo. Então você pode começar criando um conteúdo, mais conteúdo mesmo, seja num vídeo ou seja escrito, e traz lá um pedaço da tua história como exemplo. Essa é uma forma. A outra forma de comunicar isso, de começar isso, é eu pegar as histórias também estritamente profissionais e fazer aquele primeiro postzinho que eu falei, né? Como eu faço tal coisa? O que eu fiz para conseguir tal resultado? Como eu ajudei o meu cliente a ter tal resultado? Né? Então, você pode começar por essas, para ir se soltando aos poucos. O outro exercício, de repente, é escrever ou gravar um áudio contando a história, tentando fazer a ligação para você mesmo, sem a intenção de postar, para ir exercitando isso, tá? Obrigada, Graça. Ó, esse é o exercício, a Graça comentou, né, que eu me comunico de forma muito natural. O exercício que eu faço sempre aqui, e que é uma coisa que eu aconselho vocês a fazer, eu faço isso na aula. Se vocês me encontrarem na rua, se a gente sentar num boteco para tomar uma cerveja, eu vou estar do mesmo jeito. É porque o exercício que a gente tem que fazer na hora de fazer uma live, de fazer um story, de escrever um post, não é adotar a postura de professor. Ai, estou aqui te ensinando, né, de bancada de Jornal Nacional. É o exercício da conversa. E principalmente a conversa no 1 a 1, né? Então eu tô aqui falando com você, tô falando contigo, tô dando um exemplo para você, tô explicando para você. Então esse exercício da gente fazer os stories, fazer os vídeos, fazer as lives, como se fosse uma conversa, uma troca, é um exercício que torna a comunicação na internet muito mais fluida. Tá? Mas essa naturalidade, primeiro, eu nunca fui tímida, é um fato, eu sempre me comuniquei muito bem, mas quando eu cheguei aqui as primeiras vezes, eu travei um pouquinho, né? No início a gente fica mais robótico, fica muito mais robótico, mas é fazer o exercício, é praticar e sempre ter em mente isso. Pensa, cara, tu tá aqui, ó, o teu potencial cliente tá na tua frente. Tu tá trocando uma ideia com ele, tu tá conversando, tu tá explicando alguma coisa, tu tá dando um exemplo, é uma conversa. Isso é o que deixa natural. Mas obrigada pelo elogio. Deixa eu ver se teve mais gente aqui. Ah, isso é fato, Lilica. Eu tava conversando com um cliente hoje na mentoria sobre a questão de viralizar ou não viralizar na internet, né? E eu tava falando, porque a Lilica colocou aqui, você não obriga nada e dá opções para nossa realidade. Esse é um valor meu, né? E é uma coisa assim que eu acredito piamente, muito. Não existe um caminho único, uma regra única, especialmente quando a gente tá falando de marketing. Não existe. E aí eu tava falando com esse meu cliente sobre a questão de viralizar. Qual é o caminho para viralizar? O caminho para viralizar é você pegar uma linha, defender a ferro e fogo, e você pegar uma outra linha muito popular, uma outra forma de executar no teu mercado, muito popular, e criticar a ferro e fogo. É você ser
polêmico. E ele trabalha com desenvolvimento de novos líderes, e ele tem um valor dele, que é fazer liderança de maneira muito simples, muito prática, porque ele acredita lá que o feijãozinho com arroz da liderança é o que funciona, né? E a maneira como ele trabalha e traz os resultados. E assim, bom, se tu quiser viralizar, tu vai ter que meter o pau na questão de guruzada, na questão de novos conceitos e novas metodologias e técnicas mirabolantes. E ele falou, mas não sou eu, tipo, eu não sou esse cara polêmico. E no marketing, eu não sou a pessoa que vai vir aqui mentir, porque é uma mentira. Eu não vou vir aqui mentir para vocês do tipo, lançamento morreu, não produza conteúdo, não crie conteúdo, venda sem criar, porque não é uma verdade. Você pode sim vender no digital, criando diferentes tipos de conteúdo, criando mais ou menos conteúdo, fazendo lançamento ou não fazendo lançamento. O que é que acontece? O lançamento ele funciona melhor para alguns mercados. Alguns tipos de conteúdo funcionam melhor para outros mercados. Quando você produz pouco conteúdo nas redes sociais, você precisa, né? Você precisa investir fortemente em mídia e automação. Então, a questão é, existem formas diferentes. A forma que eu escolho ensinar para vocês e que eu recomendo como melhor caminho, como o caminho mais seguro, né, é o caminho que vocês possam experimentar, testar, investir pouco. Eu sei da realidade de vocês de pouco tempo. Então, assim, vai viralizar, vai fazer lançamento. Cara, para fazer lançamento tem que ter uma equipe. Tem que ter grana para investir. Para viralizar tem que ser polêmico, tem que fazer muito conteúdo, né? Então, tem questões mais pé no chão, mais racionais. Rada. Já morei em Alphaville, se eu abrir a boca, viralizo na hora. Mais da briga. Pois então, né? Pois então. Existem muitas formas, né? Mas a questão é, quais são as tuas crenças, né? O que você acredita de fato, né? A gente trazer verdade no nosso negócio é muito importante, né? Então, dá para viralizar? Dá, mas são escolhas que você faz. Combina contigo? É o teu perfil? É o que tu acredita? É o que tu vai defender de fato com unhas e dentes? Né? Senão, não. E daí, minha gente, para finalizar, teve uma pessoa lá em cima que me falou que era doula, né? Então, assim, eu perdi o nome dela agora, não vou lembrar. Mas ela me falou que era doula, né? Então, assim, você como doula, com certeza tu tem uma história do que te levou a trabalhar como doula, do porquê que você escolheu isso. Você com certeza tem informações que você fez que te qualificam, né? Que te qualificam para isso. Então, conte essa história. Por que você... Cara, é uma relação muito próxima, né? Tu tem que criar um elo de muita confiança, assim, o trabalho que você faz. E com certeza você deve ter aí várias histórias que são extremamente inspiradoras. Você não precisa vir aqui contar o nome da fulana, assim, mas você pode contar do perfil, pode contar dos desafios que você já enfrentou, né? Dos perrengues que você já enfrentou. Então, você pode contar várias e várias e várias histórias que elas vão mostrar o quê? A tua qualificação e a maneira como você trabalha. Pode contar daí histórias da tua infância que te fazem, sei lá, ser mais cuidadosa, mais delicada, né? Seja lá o que for que te fez escolher o que você faz hoje. Então, todo mundo tem, né? Todo lugar tem. Resultados. Adriane... Obrigada, Adriana. Obrigada. A questão de resultados, né? Então, assim, poxa, quantos resultados incríveis tu não deve ter tido? Seja de aliviar a dor, acalmar uma mãe, né? Então, tem muitas coisas que você pode contar. Então, todo mundo tem. A Lilica que estava aqui, né? Que trabalha com artigos para mesa posta. Né? Quantas histórias ela não tem do que levou ela a fazer o que ela faz?
Quantos resultados de transformação de pessoa, por exemplo, se ela põe um videozinho lá ensinando a montar uma mesa linda de café da manhã e vende um kitzinho pronto para isso, eu sou um ser humano que não tem a menor habilidade para decoração. Isso ficou toda com a minha irmã, toda essa habilidade ficou com ela. Mas com certeza, né, ela pode assim, ó, uma pessoa que não gostava, não tinha jeito, não sabia tatatã, conseguiu montar essa mesa de jantar maravilhosa, conseguiu surpreender os amigos. Então, todo mundo tem história, né? Todos têm. Só que, além da história, né, a gente tem várias outras ações que a gente precisa fazer para conseguir vender. E fica aqui o convite para quem quiser contar com o meu apoio, com a minha orientação, não somente para fazer posts, histórias, mas para montar a estratégia ideal para o teu negócio, para te ajudar a conferir se os teus materiais estão sendo executados da maneira correta. Fica o convite para entrar na comunidade Marketing Pro. Se vocês digitarem aqui nos comentários Pro 500, deixa eu tomar uma água, PRO e o número 500, vocês recebem todos os detalhes da comunidade. A comunidade, ela realmente não é um curso. Ela é um programa de orientação e acompanhamento que tem conteúdo também, mas funciona assim. Você diz, ó, meu negócio é esse e eu tô nesse estágio. Quer dizer, ok, então tu vai assistir essa aula e você vai fazer essa ação aqui. E aí você traz isso para eu verificar. Pô, tá correto, vamos seguir. Agora vamos avançar para o próximo passo. Então você tem uma orientação segura do que fazer no digital e você para de ficar aí correndo de um lado para o outro e fazendo ações que não trazem efetivamente resultado para você. Então, quem quiser realmente parar de bater cabeça, botar foco naquilo que funciona, fica o convite para entrar na comunidade Marketing Pro, que hoje o investimento é extremamente acessível. Apenas R$ 99,70 por mês, tá? Então, é menos de R$100 para você ter consultoria especializada para cuidar do pilar mais importante do teu negócio, que são as vendas. No mais, meu povo, espero vocês no aulão de segunda-feira, né? Toda segunda eu tô lá no YouTube, 17 horas, com uma aula ao vivo e com conteúdo de verdade, né? Quem participa sabe que a entrega lá realmente é para que vocês saiam e consigam implementar, ok? Foi ótimo, Adriana. Que bom, minha gente. No mais, um beijo, boa noite, que agora ainda eu tô indo viajar. Vou pegar 9 horas de estrada rumo a Chapecó, visitar o familheiro, matar a saudade de todo mundo e comer um churrasco, que lá naquela terra se faz um churrasco como ninguém. Beijo, minha gente. Tchau.